Olá, pessoal. Nós gostaríamos de dar o início do conhecimento, uma noção básica para você conhecer o magnetismo. Porque quem está assistindo, quem está nos vendo, quem está lendo o material, quem está assistindo as palestras pode querer conhecer mais profundamente e colocar até em prática, porque o magnetismo está à disposição de todos nós. Então esse vídeo é na intenção de mostrar, de dar um norte, de dar um caminho realmente para quem quer fazer de forma prática. O primeiro conselho é que você leia o livro O Manual do Passista, do Jacó Mello. Foi por onde eu comecei, por onde tantos outros magnetizadores que hoje trabalham de forma ostensiva começaram. É o primeiro passo, porque esse livro dá uma noção básica, ele começa e estabelece alguns paradigmas para que nós não incorramos em erros básicos, porque esses magnetizadores e o próprio Jacó Mello, depois de 50 anos de pesquisa, de estudo, de trabalho com o magnetismo, ele estabeleceu alguns princípios que nós devemos acatar para que não seja necessário incorrer nos erros que possivelmente eles incorreram no início do trabalho. Ou seja, ele começa o livro nos dizendo o porquê de ser magnetizador, do compromisso que é ser magnetizador, para que nós possamos rever realmente a nossa disposição e a motivação que está nos levando a querer conhecer e em colocar em prática o magnetismo em prol de outras pessoas. Ele fala da importância do compromisso, pois estaremos estabelecendo com essas pessoas que necessitam e buscam no magnetismo uma solução para os seus problemas, um vínculo de parceria, de responsabilidade. Ou seja, é importante que nós estabeleçamos o porquê ser magnetizador. E ele leva esse assunto com bastante leveza, mas com bastante seriedade. Mais à frente ele começa a falar de alguns pontos básicos, como, por exemplo, você conhecer onde estão os centros vitais. Ele começa pelos 7 principais chamados centros vitais, porque estão ligados especificamente, logicamente, às funções vitais do organismo. Ou seja, ele fala do centro coronário, que está localizado no alto da cabeça. Mais à frente, ele começa a fazer essa gradação da localização dos centros. Nós temos o frontal na testa, no meio da testa. O laríngeo, na altura da garganta. O cardíaco, na altura do coração, ali no peito. O gástrico, na altura do estômago, da boca do estômago, como dizem, no final ali do esôfago, encontrando com o estômago. Nós temos deslocado a 45 graus dessa linha reta o esplênico, que sai um pouco de lado, ele sai a 45 graus dessa linha reta que nós traçamos ali dos 7 centros vitais. O esplênico ele sai a 45, ele sai um pouco de lado. Mais abaixo nós temos o genésico, ou seja, esses são os grandes e os 7 principais centros que nós trabalharemos no início. São os 7 centros vitais que estão ligados diretamente às funções vitais do organismo. Mais à frente ele começa a nos dizer e nos trazer uma relação sobre distância do passe, a distância que colocaremos as nossas mãos na aplicação do passe. Ou seja, muito próximos serão passes na zona ativante, mais distantes na zona calmante. Essa distância estabelece ali onde serão colocadas as energias nos centros vitais, na zona ativante mais próximo, na zona calmante mais distante. Mais à frente ele trabalha a velocidade dos movimentos, a velocidade em que passaremos as mãos. No percurso dos 7 centros vitais, abaixo de 3 segundos, nós estaremos trabalhando na zona dispersiva, serão passes dispersivos. Abaixo de 3 segundos, o percurso da cabeça até o genésico, ou seja, do coronário até o genésico, nós estaremos com mais de 3 segundos trabalhando a concentração de fluidos. Ele fala mais à frente da importância muito especial dos dispersivos, dos passes que tendem a fazer o alinhamento, que fazem a ativação, a reposição, a colocação em harmonia dos 7 centros vitais. Os passes dispersivos são de suma importância.
trata também da importância da água magnetizada, a água que nós preparamos para aquela pessoa que está em tratamento. Fala da diferença da água que é magnetizada genericamente para todos, quando nós não sabemos para quem vai aquela água, mas quando estamos tratando daquela pessoa específica, vamos magnetizar uma água especificamente para o nosso paciente. E aí ele fala da importância da água magnetizada, da importância da disciplina ao consumir a água magnetizada durante a semana, no intervalo entre esse passe e o próximo passe. Ou seja, a água tem a função precípua de manter o organismo naquele nível, naquela estabilidade até a próxima sessão de magnetismo. Ou seja, a água é de suma importância. Ele fala também de detalhes muito importantes no trabalho final do passe, para que nós evitemos que o paciente saia com uma sensação, com um sentimento que mudou tudo. Porque se ele vem desorganizado e você organiza o organismo dele, a energia dele, é bem possível que esse paciente, que essa pessoa, se sinta estranha no primeiro momento. Então ele fala da importância do alinhamento, dos dispersivos rápidos, na intenção de alinhar esse sistema para que o paciente, para que a pessoa que veio ao passe saia com uma sensação agradável, que essa mudança não seja forte a ponto dele estranhar e querer voltar para o estado, inconscientemente voltar para o estado que ele se encontrava antes. Ou seja, o manual do passista, ele trata especificamente do começo do trabalho. Ele nos dá a segurança, ele nos dá o norte para que nós iniciemos esse trabalho de forma segura, de forma gradual e sempre a benefício da outra pessoa, para que nós, novamente reforçando isso, não incorramos em erros que possam trazer algum tipo de prejuízo para aquela pessoa que, a princípio, nós gostaríamos de ajudar. Ou seja, existem algumas noções básicas necessárias para que nós comecemos, para que nós possamos dar início a esse trabalho. É necessário que se conheça um pouquinho de fisiologia, no mínimo, um pouquinho de anatomia. Então, porque nós vamos estar mexendo no organismo, nós vamos estar trabalhando com essas energias na intenção de recuperar, de reequilibrar, de reestruturar esse processo que não está funcionando bem. Ele mostra como fazer isso tudo. Então, o caminho para começar esse trabalho é a leitura, é o estudo contínuo, metódico, bem calmo, bem tranquilo do Manual do Passista. E logo, logo você vai ter a coragem, vai ter a disposição de aventurar-se para começar essa prática. Aconselho que esse estudo seja feito em grupo. Nós sempre fizemos esse estudo, depois que eu conheci o magnetismo, sempre propus que esse estudo fosse feito em grupo. Porque aí surgem novas ideias, surgem novos conceitos, e quando nós estudamos em grupo, realmente o aprendizado se amplia e a nossa capacidade de raciocinar, de falar daquele assunto, realmente fica melhorada, porque aí nós vamos dispor da opinião, da experiência de várias pessoas. Fica aí a dica: você quer conhecer o magnetismo, quer empreender nesse trabalho que eu volto a dizer, lindo, maravilhoso e gratificante, comece pelo Manual do Passista. Ou procure um grupo que já está trabalhando e entre nesse grupo, participe dos cursos, participe dos treinamentos, das capacitações e se transforme no magnetizador. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil e espero que você realmente se anime a estudar essa ciência maravilhosa.